De volta com a transmissão ao vivo das audiências que estão acontecendo na casa. Pela manhã nós tivemos 3 audiências, agora pela tarde as 2 últimas audiências dessa sequência de 35 audiências que aconteceram na Câmara Municipal, que estão acontecendo na Câmara Municipal. Nós temos agora a audiência da Secretaria de Serviços Públicos, a secretária Maria Helena Ribeiro está na casa e logo depois a audiência da Câmara Municipal. Para quem acompanhou as transmissões, houve uma inversão de horários. A primeira audiência da tarde seria da Câmara Municipal, passou para as 3 da tarde, para as 4 da tarde, na verdade. Secretaria de Serviços Públicos vai ser a primeira e penúltima audiência dessa sequência de audiências que segue o calendário de audiências públicas referentes aos PL 5454 de 2013, 6111 também de 2013, Plano Plurianual 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual 2014. Você continue na nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. É 111/13, 6670/13. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Chamo à mesa a nossa nobre secretária da Secretaria de Serviços Públicos, a senhora Maria Helena Ribeiro. Ele vai estar só uma... É o Naldo, que é o meu adjunto. O Naldo. Compõe a mesa também o nosso nobre secretário adjunto, que me conhece desde criança, literalmente, né, seu Naldo? Seu Naldo Santos, muito amigo da minha família. Com a palavra, a nobre secretária, a senhora Maria Helena Ribeiro. Boa tarde a todos presentes, aos vereadores, assessores. Aqui, boa tarde também ao meu colega de trabalho, o Naldo, que é o meu adjunto. Está também aqui presente com a gente os nossos diretores, a Salete, a Rose, o Jonatas, os nossos também as administradores regionais. E também queria cumprimentar aqui os assessores e queria parabenizar a Câmara por esse momento, que eu acho que esse momento
ele é importante para a gente ter mais conhecimento do que cada pasta faz, do seu trabalho, do seu orçamento. E pena que a gente não está com o público mais, né, mais pessoas aqui para poder nos ouvir. E queria parabenizar, agradecer a minha equipe, né, o meu adjunto que está aqui com a gente. Eu vou fazer uma pequena explanação e quero tomar liberdade para ficar ali de pé, para poder fazer a apresentação num pequeno PowerPoint. Então, a estrutura da Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria é composta, né, pelo Departamento de Serviço Funerário, pelo Departamento de Limpeza Urbana, e depois foi incorporado a essa Secretaria o Departamento de Manutenção, chamado DODM, e também as administrações regionais, que é uma forma da gente descentralizar o serviço de manutenção nosso. Nós temos uma cidade muito grande e a forma da gente descentralizar com as administrações regionais. E o nosso objetivo do nosso orçamento do ano que vem, os objetivos principais, é dar continuidade a esses serviços dos serviços funerários, né, fazer ele prestando esse serviço com cada vez mais qualidade, mais eficiência, dar continuidade na implantação do plano diretor de resíduos, né, que foi um plano que nós discutimos com a sociedade, que nós já estamos implantando. É um desafio muito grande implantar esse plano, cumprir a Lei 12.305, né? Estava conversando com os 9 vereadores aí, o tanto que a gente limpa e o pessoal suja, né? Então, assim, o desafio não é uma responsabilidade só do poder público, é uma responsabilidade também da sociedade, dos empresários, da população, da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, assim, a hora que eu falo que o desafio é grande, porque é grande mesmo, não adianta a gente limpar. A cidade mais limpa é aquela que menos suja, né? Então, a gente tem de pensar nesse mecanismo e a gente tem de ter uma coparticipação de todo mundo. Outro objetivo, o terceiro objetivo, é a gente garantir a manutenção do sistema viário, hídrico e também dos próprios públicos. É a manutenção da cidade, né? A gente tem feito isso em conjunto com a Proguaru, que é a empresa prestadora de serviço, em conjunto também com a Secretaria do Meio Ambiente, que também faz a conservação das praças e tudo. Então, nós temos um grupo de trabalho que trabalha e nós, da Secretaria de Serviço Público, nós fazemos a coordenação desse grupo. O quarto seria executar os mutirões priorizados pela Secretaria de Obras e de Governo, porque nós executamos os mutirões do ponto de vista técnico. A gente vai lá fazer uma drenagem quando é necessária, abrimos a rua, fazemos a pavimentação com os nossos funcionários junto com a população. Então, nós temos uma orientação técnica. Agora, quem que prioriza onde vai ser cada mutirão desse não é a Secretaria de Serviço Público, é a Secretaria de Obras, que tem uma visão técnica de como as suas principais e tal, junto com a Secretaria de Governo. E o quinto objetivo nosso é executar a manutenção, o serviço de manutenção e conservação nas regionais, que é essa que eu falei com vocês, que é a descentralização do serviço de manutenção. Podemos passar? Agora, nós temos 5 programas dentro do PPA e dentro, né, aí que nós vamos estar focando no nosso orçamento do ano que vem,
que é ampliação e modernização dos serviços urbanos, é um primeiro programa. O outro, modernização e gestão da Secretaria de Serviços Públicos. O outro programa, um terceiro programa, é gestão das unidades regionais, das administrações regionais. E o outro programa, o quarto, que é gestão da coleta, do manejo, do tratamento e da disposição final dos resíduos sólidos. Então, são esses 5 programas. Dentro desses programas, cada programa deste, podemos passar, a gente tem as ações principais. Então, dentro do programa de ampliação e modernização dos serviços urbanos, nós temos essas ações, que é ampliação e modernização dos serviços funerários, o atendimento dos serviços funerários e cemiteriais, é uma outra ação, a implantação, ampliação, reforma e modernização das unidades municipais, a ampliação e modernização do sistema de drenagem urbana, né? Quando a gente vai fazer um mutirão, a gente tem de ampliar e tem de modernizar aquela rede ali. Ampliação e modernização do sistema viário, aí nós estamos falando dos mutirões, porque se tiver uma obra para fazer uma pavimentação nova, não somos nós que fazemos, é a Secretaria de Obras. Então, a gente faz esses 2 itens aí, no que diz respeito às obras de mutirão. Depois, a modernização e fabricação de artefatos e equipamentos urbanos, é lá da fábrica de pré-moldada, a gente faz toda a parte de banco, de artefatos, de tampa de boca de lobo, de tudo isso a gente fabrica dentro da nossa fábrica de artefatos. E a manutenção do sistema de drenagem e sistema viário, que é essa manutenção geral mesmo. A outra ação é a modernização e gestão da Secretaria de Serviços Públicos. É a gestão e administração da Secretaria de Serviços Públicos, manutenção dos serviços funerários e cemiteriais, manutenção e conservação das unidades municipais, gestão da unidade de obras direta e manutenção, gestão das unidades de limpeza urbana, gestão das unidades de serviço funerário e benefício ao trabalhador, que é toda a parte do café da manhã do trabalhador, do EPI, toda essa parte que diz respeito ao trabalhador. A gestão das unidades de administração regional, a ação é implantação, ampliação e modernização das unidades, né? Este ano, nós fizemos 2, né? Que foi lá de Cumbica, que nós transformamos aquela quadra que estava dando muito problema numa administração regional lá de Cumbica, e transformamos lá no Bom Sucesso, aquele local que também estava dando muito problema lá, que era uma casa-abrigo, nós transformamos na administração regional do Bom Sucesso. Com isso, nós temos de fazer a manutenção da infraestrutura das regionais e gestão das unidades regionais. Podemos passar. Aí, na parte da gestão de coleta, manejo, tratamento, disposição final dos resíduos, esse programa nós contamos com as ações de implantação, ampliação e reforma das unidades para os resíduos recicláveis. Aí entram os PEVs, o centro de triagem. Depois, a outra ação, que é implantação e modernização do sistema de coleta, de manejo, fiscalização, tratamento e disposição final do resíduo. Aí entra toda a parte da coleta, né? Aí tem a coleta, tratamento e destinação dos resíduos, a manutenção dessa coleta, que é também outra, e aí incluindo o tratamento, a destinação dos resíduos da construção civil, dos inertes, dos perigosos e dos secos. E uma última aí, que é a mobilização, a capacitação e a formação de fomentos e de práticas de manejo e tratamento dos resíduos. Essa é uma ação que nós vamos precisar de muito apoio, né? Porque
é a gente mobilizar a sociedade, capacitar os funcionários da prefeitura, fazer aí educação ambiental, toda essa parte que a gente não melhora nessa questão da coleta dos resíduos, da limpeza da cidade. Aí um pouco só de imagem, né, daí do serviço funerário, serviços cemiteriais, que vocês já conhecem. A limpeza urbana e um pouco aí, né, uma fotografia aí do PEV, do nosso centro de triagem, da coleta seletiva, das coletas de difícil acesso, né, aquele carrinho pequeno ali fazendo a coleta dos resíduos, de onde o caminhão da coleta não consegue entrar, então a gente entra com um carrinho menor. E aí um pouco dos serviços aí de obras de manutenção, de conservação de via, de manutenção da parte de drenagem, de limpeza dos córregos. Pode passar? Aí um pouco dos mutirões, né, que são priorizados pela Secretaria de Santa Salete. Obrigada. Que são priorizados pela Secretaria de Governo e Secretaria de Obras, aí os mutirões. Nós estamos trabalhando lá na Timaia, né? Queremos estar inaugurando lá as obras até o final do ano. E da administração regional, um pouco aí do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Da gente estar tentando a limpar e a conservar aí as vias. E o nosso orçamento é um orçamento de 147 milhões, né? 038.508, né? A maioria desse orçamento está destinado ao trabalho da coleta, né? A gente fazer o pagamento para essa coleta do lixo, né? Um outro gasto grande, que está aí orçado em quase 100 milhões, o outro gasto é o gasto com pessoal e com folha, que está aí mais de 33 milhões. A inversão financeira, esse 1.600.000, que é essa compra que a gente tem aí a venda, não é a compra, a venda dos artigos lá do serviço funerário, né, que a gente faz toda a revenda. E de investimento de toda a secretaria, está aí 5.700.000, isso para a nossa secretaria toda, isso considerando um pouco de contrapartida de investimento que nós estamos tentando captar. A outra parte de compra, da gente investir um pouco de construção das gavetas, né, do cemitério. Vocês sabem que os nossos cemitérios, a gente já está ficando, principalmente lá no Bom Sucesso, a capacidade dele está se esgotando, e uma forma da gente melhorar a nossa capacidade de atendimento é fazer as gavetas, né? O que é isso? É um sistema que a gente faz uma verticalização para o subsolo. Então, a gente vai fazendo esse sistema, então ele rende o nosso terreno então temos de fazer um investimento para isso, né? É a nossa equipe própria que tá fazendo, mas nós precisamos de comprar material para poder fazer esse investimento, né? Também está incluído nesse recurso a gente adquirir mais um carro funerário, né? Esse ano a gente está comprando 2, né, Rose? O processo já está quase no final, mas a gente tem uma preocupação de renovação dessa nossa frota. Não é tudo o que a gente gostaria de estar renovando mais, mas é o que é possível, né? E também um pouco de investimento aí nessa construção dos PEVs, né? E dando a contrapartida nessa parte dos resíduos. E a outra parte do investimento é destinado são quase 2 milhões, por volta de 2 milhões, para comprar material para a gente fazer os mutirões. Então, a parte do investimento, esses 5 bilhões,
é isso. A parte de recurso vinculado de 6 milhões é o que nós estamos esperando, né, um financiamento aí com o Ministério do Meio Ambiente. Estamos tentando também um trabalho junto com o Banco do Brasil e o BNDES, né, para aportar mais recurso nessa área dos resíduos. Então, é um orçamento de 147 milhões, dividido aí de uma forma bem sintética nessas, né, nessas áreas aí, né? Não tem grandes coisas e grandes desafios, que nós somos uma secretaria que trabalhamos com serviço emergencial, com serviço essencial, né? O atendimento dos serviços funerários é um atendimento 24 horas, né? Nós atendemos toda a parte aí de defesa civil e toda a parte de manutenção. Então, é uma secretaria com muita responsabilidade, né? E com esse recurso aí, e nós temos sido, né, assim, temos trabalhado muito para fazer esse recurso ser bem empregado, ser bem rendido, né? Então, são essas informações. Eu vou estar à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida, sugestão para este momento. Muito obrigada. Obrigado à nossa nobre secretária de Serviço Público. Passado essa parte da audiência, passemos à parte dos questionamentos feitos pelos nobres vereadores e munícipes. Com a palavra, vereador Novinho Brasil. Boa tarde a todos. Presidente, nobre vereador Eduardo Barreto, presidente da comissão. Quero complementar na pessoa do presidente, todos os vereadores presentes, e na pessoa da secretária Maria Helena, de Serviço Público. Também quero complementar o secretário adjunto, o Naldo Santos, ex-vereador desta casa. E na pessoa da Maria Helena, da secretária e do secretário adjunto, quero complementar também todos da sua pasta que estão acompanhando. Secretária, eu quero ser aqui bem objetivo. Até já foi feita essa pergunta aqui, quando veio o secretário do Meio Ambiente. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com a pasta dele, não sei se confundiu ou se a pergunta não foi bem colocada. Mas daí ele me colocou que não, que aí essa questão, apesar de envolver também uma questão ambiental, mas que teria que ser respondida pelo serviço público. Falei, bom, então a secretária está vindo aí. A gente escuta falar, secretária, do tempo de vida útil do aterro sanitário da cidade, que está bem pouco. Alguns falam 2017, outros falam 2018. Não sei qual que é o prazo real de vida útil desse aterro. Se sabe que está terminando, está se encaminhando para o fim, está nos últimos anos. E não se escuta falar objetivamente em soluções. Parece que não tem ainda ninguém se mexendo, parece que ainda não está se buscando efetivamente uma saída para essa questão. A primeira colocação é essa: o que a sua pasta está organizando, qual é a preocupação, o que a senhora já está encaminhando, o que está pensando, qual é a ação nesse sentido de encontrar um novo aterro sanitário, uma saída, enfim, uma saída. A outra situação, que até a senhora citou bastante aí, que é bastante útil, de extrema importância para a cidade, mas nós não estamos percebendo avanço nessa área, que são construções de novos PEVs, que no início da instalação dos PEVs, a gente tinha até, nós vereadores da periferia, tínhamos até
problema com a população, com a comunidade. Até por não ter conhecimento, por elas não terem um conhecimento prático e técnico do que seria um PEV, elas batizavam ou chamavam de lixões. Ah, mas vai trazer um lixão para o nosso bairro? E aí conseguiu-se implantar os PEVs. E aí a população viu que é de extrema importância, é um benefício para o bairro, porém, a gente vê que o número ainda é muito pequeno. É pouquíssimo número de PEVs. Por exemplo, se não sou traído aqui pela memória, pode ser, acredito que na região do Pimenta só tem um. Mas se tiver mais de um, a senhora coloca. Mas eu acredito que só tem um. Então, é um número insuficiente para a região do Pimentas. Ele atende ali uma parte do Angélica 1, Angélica 2, Guilhermino, um pedacinho do Jurema, Estela, e fecha-se o circo ali, porque não tem como avançar mais, uma vez que é o próprio morador que tem que levar esse material até o PEV. Então, o morador acaba optando por alugar uma caçamba, e outros, infelizmente, jogam nas esquinas, nos terrenos baldios, porta de escolas, enfim. Então, ainda é muito pequeno o número de PEVs. Então, eu gostaria de saber qual é a ação que a senhora está pensando para aumentar o número de PEVs. Uma outra situação é uma reclamação dos caçambeiros, os conhecidos, os chamados caçambeiros, os donos de caçamba, que nós alugamos. Eles reclamam que Guarulhos não tem um bota-fora, que é uma confusão, que às vezes eles vão para fora da cidade, e é claro que eles não declaram isso. Às vezes jogam na estrada de Nazaré, e em Bom Sucesso, e o caminhão é preso, e é aquela confusão. Então, eu queria saber também o que a sua pasta está pensando nesse sentido, sei lá, de uma parceria com esse pessoal, tentar, de certa forma, regularizar eles, encontrar um bota-fora, criar um bota-fora, para que a situação viesse ficar um pouco resolvida. A gente sabe que leva tempo para resolver, mas que pudesse, de certa forma, resolver. Uma outra situação é a questão que a gente encontra em toda a região de Guarulhos, muito é o que chamam de ferro velhos, né? Que os catadores levam tudo para lá. E eles reclamam, os donos de ferro velho, para concluir, senhor presidente, então eles reclamam muito que é burocrático quando eles procuram para uma parceria com a secretaria. É burocrático, eles queriam, por exemplo, sugerir, ou eles vêm fazer uma sugestão para trabalhar em sistema de cooperativa, ou seja, virar cooperados, mas eles reclamam da burocracia. Essa é uma outra situação que eu gostaria que a senhora respondesse, que a senhora está pensando em facilitar essa parceria com os donos de caçamba e com os donos de ferro velho, propriamente dito, como é chamado por eles mesmos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, nobre vereador, professor Jesus. Boa tarde, senhor presidente. Não, meu não. Eu não tenho Nextel, não é meu não. Aí, o seu? Desligar. O sinal dele já não... O meu está no VibraCal. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretária Maria Helena. Quero também desejar uma boa tarde ao adjunto Naldo. Boa tarde também a todas as pessoas que acompanham a secretária Maria Helena e a todos que nos assistem nessa tarde. Na realidade, a minha pergunta, o novinho já, o vereador Novinho Brasil já o fez, mas só para corroborar, secretária, nessa questão dos PEVs, até quero parabenizá-la pelo excelente trabalho que a senhora faz, já estive lá, a senhora me recebeu, já conversamos a respeito, mas eu queria saber se existe já um planejamento ou um programa para o próximo ano sobre a questão dos PEVs para aumentar, até porque, haja vista, é de uma grande necessidade para a cidade de Guarulhos. E nós percebemos aí que muitas pessoas reclamam que, na realidade, não tem onde colocar os seus lixos, né? Lixões, podemos dizer assim, ou talvez até mesmo móveis, algumas coisas. Então, assim, eu quero saber se realmente no próximo ano nós temos aí um planejamento, tem um programa para aumentar os PEVs. E
também aproveitando o ensejo, essa semana nós já conversamos também um problema que teve no meu bairro. Eu não sei se existe um programa também para que haja uma conscientização das pessoas na questão dos lixos, muitas vezes jogados em ruas, né? Porque na realidade nós sabemos, é sabido que vocês vão lá, faz o trabalho, muitas vezes a população chega lá, joga o lixo e acaba realmente aí criando um problema sério. Então eu queria saber se existe algum programa também para o próximo ano nesse sentido. Somente isso, obrigado. Com a palavra, nobre vereador Guti. Boa tarde a todos, boa tarde, secretária, a qual cumprimento todos os funcionários da secretaria que aqui se encontram. Meu amigo, o Naldo Santos, faz falta nessa casa, vereador, fica bem nessa cadeira. Mas, se bem que eu prefiro o senhor lá, que aí pode atender a gente melhor, né? O senhor já foi vereador e sabe as necessidades do vereador. Mas, agora para ser direto, algumas perguntas, uma delas o vereador Novinho Brasil, que me antecedeu, já fez, e creio que é uma das maiores preocupações hoje na cidade de Guarulhos, não só para essa pasta, mas para a cidade como um todo, é a questão do aterro, né? Ele já falou aqui como é que está essa questão. São 4, 5 anos mesmo que o aterro tem de vida útil? Qual que é o plano da secretaria para tangenciar isso e conseguir realmente fazer com que a cidade não entre em colapso e não tenha onde colocar o seu lixo? Então, qual seria esse plano? O que vocês estão estudando para ter como alternativa? Aquela balança que tem no aterro, a responsabilidade dela é de quem? É simplesmente da Quitaúna, ou é da secretaria, ou a secretaria só tem como o serviço a fiscalização para ver se essa balança está correta? A gente sabe que tempo atrás ela teve um problema de medição, né? Ela estava descalibrada, né? Eu, o vereador Mato Grosso, o vereador Geraldo Celestino, a gente teve com alguns processos lá e a gente pôde ler bastante sobre isso. Então tem uma disparidade, a gente gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, de quem que é essa responsabilidade afinal? E como se fiscalizar fortemente isso, para que não tenha um deságio aí na pesagem? Quanto a empresas de grande porte que tem muito dejeto, tem muito lixo, a Quitaúna, ela faz a coleta dessas empresas? Como que ela faz? Ela tem um contrato direto com essas empresas? Não tem? É o próprio município que paga? Como que funciona, né? Essas empresas que produzem muito lixo. Coleta seletiva, né? Por que hoje em Guarulhos não existe coleta seletiva ainda? Eu, o vereador João Barbosa, o vereador Lamé, enquanto tivemos com o secretário Zanetta, perguntamos muito sobre isso, sobre o aterro, sobre a coleta seletiva, e ele foi enfático. Ele falou: vereador, a gente pode opinar, mas a secretaria que dá a palavra final não é a minha, né? É a vossa secretaria. Então, gostaria de perguntar isso. Coleta seletiva, existe algum plano? A gente sabe que ano que vem, por exemplo, entra em vigor a lei o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que a prefeitura, o que a secretaria já está planejando para isso? Agora, quanto às desovas que são feitas, ou seja, em terreno baldio, nas esquinas, a gente sabe que muitas vezes a gente liga, a prefeitura vai lá, atende, mas no dia seguinte a população está jogando de novo. E aí eu pergunto, existe algum mecanismo, alguma publicidade, alguma forma de educar a população, de mostrar? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que é proibido jogar lá, né? Quantas pessoas hoje jogam, vê que o vizinho está jogando e fala: também pode, não tem problema. E não sabe que toma multa, Então, eu acho que uma campanha educativa seria muito bom. Não adianta só ficar recolhendo, criar novos PEVs, que tem que ser criado mesmo. Já avançou, a cidade avançou nesse sentido, mas tem que ter muito mais. Mas se a população não tiver educada para isso, né, se ela não tiver ciência disso,
A maioria das pessoas não faz por maldade, faz por desconhecimento mesmo. Lógico que tem aqueles lá que merecem tomar uma multa bem salgada, porque sabe a maldade que está fazendo. Mas a maioria não sabe. Então, qual que é a campanha educativa que dá para ser feita nesse sentido? Agora, questão de reciclagem, né? A cidade não existe uma usina de reciclagem, na verdade, né, que tenha forte presença do poder público, mesmo porque, a partir do momento que você começa a tratar esse lixo, você consegue gerar gás com ele, que isso vira energia, você consegue gerar crédito de carbono, e isso vira investimento para a cidade, e hoje é muito acanhado, se é que existe algo, mas patrocinado efetivamente, criado pelo poder público, não existe nada. Vocês estão pensando em algo nesse sentido? E, para finalizar, falar de um assunto que pouca gente gosta, mas cemitério, né? Qual que é a capacidade hoje, para concluir, senhor presidente, essa é a minha última pergunta, qual que é a capacidade hoje dos cemitérios públicos da cidade, né? Até quando eles aguentam? Existem planos para se criarem novos cemitérios? E a necessidade de um crematório municipal, público municipal. O que vocês pensam sobre isso? Já está em estudo fazer um crematório público, onde a população pagaria a taxa mínima, ou aqueles que não têm condição nem pagariam, como é feito, né, no sepultamento, enfim. Existe algum plano nesse sentido? Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Toninho da Farmácia. Pedimos aos nobres vereadores e aos nobres munícipes para que sejam incisivos em seus questionamentos, tendo em vista o avançar das horas e o número de inscritos. Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez, né? Boa tarde, secretária Maria Helena, Ronaldo, secretário adjunto, boa tarde a todos presentes, todos que nos assistem. Secretária, qual a probabilidade dessa secretaria estar se há possibilidade dessa secretaria estar implantar mais cooperativas de reciclagem nos bairros da nossa cidade? Até mesmo um subsídio a prefeitura poderia estar dando para essas cooperativas, para poder incentivar mais a reciclagem, porque hoje a gente vê a nossa cidade reciclando muito pouco, e resíduos que demoram anos para se decompor. E seria, eu vejo, um ponto para poder estar discutindo, né, e estar colocando. E falando nos resíduos dos PEVs, eu fui o único vereador aqui que votou contra o projeto do Lamé, de Catatreco, porque eu acredito nos PEVs. Mas hoje eu não vejo assim o PEV se desenvolvendo tanto. Espero que o ano que vem realmente venha com força. Na minha região, na Cumbica, não tem nenhum. O Novinho Brasil falou que no Pimentas tem um. Lá na Cumbica não tem nenhum. Qual a probabilidade? Hoje a gente manda limpar o bairro, a rua, passa uma semana, é colchão, é sofá, é cadeira, é entulho, está tudo sujo de novo. Fica muito difícil, porque é um trabalho que você não tem perspectiva. Hoje vai estar sujo, amanhã vai estar de novo. E os PEVs na região a gente poderia estar punindo, estar podendo orientando, estar conduzindo as pessoas para estar descarregando o seu lixo. A pergunta é essa, obrigado. Com a palavra, nobre vereador, professor Samuel Vasconcelos. Vai olhar para a oposição, tá vendo? Senhor presidente, nobres pares... É o olho, vereador. Secretária Maria Helena, meu amigo Naldo, a maioria aos funcionários da Secretaria de Serviço Público, aos que nos assistem pela TV Câmara, boa tarde. A maioria dos vereadores fizeram perguntas muito importantes, porém pontuais, mas eu quero fazer 3 perguntas, Maria Helena, que vai mais na linha do orçamento e do PPA. A primeira pergunta, eu percebi que na apresentação do orçamento para 2014,
o maior consumidor de finanças foi apresentado como outras despesas. Eu queria que explicasse um pouco para nós o que são essas outras despesas, porque é 99.878.458. Então, por favor, explicar um pouco se são as regionais, o que são as outras despesas. Segundo, nós sabemos que o PPA é a expectativa da gestão para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Então, eu gostaria que você também falasse um pouco como foi apresentado o orçamento de 2014, também apresentasse um pouco sobre o PPA. Qual é a previsão, quais são os números que nós teremos para 2015, 2016 e 2017. Porque em cima disso, eu posso responder à população que está na base e que não pode assistir à TV Câmara nesse momento, mas que vem reivindicar, por exemplo, uma regional lá na Vilani. Tem uma regional no Pimentas, mas está lá próximo do shopping. E aí como que eu explico? Eu posso dizer, olha, tem uma previsão orçamentária para 2016, 2017. Então, por isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o PPA. E a outra pergunta é como as regionais estão organizadas na cidade. Nós temos a Cabo Sul, tem regional do Cabo Sul já, não tem? Ainda não, mas está no papel Cabo Sul, Taboão também e São João. Eu queria que explicasse um pouco sobre como são ou estão organizadas as regionais. Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Boa tarde, secretária Marilena, nosso presidente da comissão, Eduardo Barreto, saudar meus nobres colegas, a imprensa, a assessoria, meu colega... algum celular. Boa tarde, senhores. Saudar o meu colega Naldo Santos, foi vereador nessa casa, parceiro, companheiro, sincero, cumpridor da palavra. Isso é um mérito que o senhor leva para o resto da vida dessa casa, independente de nós estarmos em campos opostos políticos, mas sempre tivemos um trabalho em conjunto aí na comissão de obras, enquanto vossa senhoria fazia parte junto com esse vereador. Deixou saudade nessa casa. Espero que o senhor volte aí no próximo mandato, que aqui é o seu lugar. Não vou discordar do Guti. Cadê o Guti? O Guti quer que o senhor fique lá, porque ele vai lá reivindicar as questões. Mas a secretária Maria Helena tem atendido aí todos os vereadores dessa casa, ela continua atendendo a gente. Secretária, vamos lá, orçamento. Nós estamos discutindo orçamento e o plano plurianual. Eu vou fazer algumas perguntas para a senhora, mas umas perguntas mais técnicas. Lá e o funcionamento do aterro sanitário. No mandato passado, nós estivemos fazendo a vistoria com a presidência desse vereador, e nós constatamos lá que a balança, quem operava a balança era a própria Quitaúna, o próprio funcionário da Quitaúna que vinha efetuando a operação da balança lá no aterro sanitário. E até eu falei uma frase, que saiu até nos jornais, que era a raposa cuidando do galinheiro, porque a medição que sai ali da balança, que vai para a prefeitura para efetuar o pagamento do lixo, do recolhimento diário do lixo. E logo após a nossa denúncia, houve alteração lá. Hoje tem funcionário público lá, já está constatado que tem funcionário lá trabalhando na prefeitura ali dia e noite. Tá? Agora eu queria saber da senhora, a balança é uma peça mecânica. Qual que é o prazo de aferição que é feito nessa balança? Tá? Sei que é em metro que faz ali a aferição. Se tem acompanhamento da prefeitura e qual o período que é feito esta aferição. Outra pergunta, nós temos aí a nível de recolhimento do lixo, a maior parte do orçamento, em torno de 80 milhões, que vai para o pagamento da empresa que recolhe o lixo, que é a empresa Quitaúna. Nós temos aí no orçamento da secretaria a questão do lixo hospitalar.
que nós temos aí vários hospitais particulares na cidade, e como que é feito o recolhimento do lixo hospitalar dos hospitais particulares? Se é feito diretamente por eles, se eles são responsáveis, ou é a prefeitura que faz esse recolhimento, e como é ressarcido, se a prefeitura faz o recolhimento em hospitais particulares, como é feito o ressarcimento aos cofres públicos em virtude de ser uma instituição privada, se a prefeitura o fizer o recolhimento do lixo. Na nossa última vistoria ao aterro, nós constatamos que está todo vapor lá a construção de um aterro ao lado, porque segundo o próprio Samir, que é da diretoria da Quitaúna, ele nos informou que a vida útil do aterro até 2017. E para uma cidade com 1.300.000 habitantes, na dimensão de Guarulhos, nós já é amanhã. Para você preparar um aterro, para receber o tanto de resíduos aqui da nossa cidade, se for 2016, 2017, então já é amanhã, nós temos que estar providenciando isso aí, urgentemente, essa questão do funcionamento do aterro. E aquele aterro que está sendo construído ao lado, ainda nós acabamos não pedindo, né, Mato Grosso, para a Secretaria do Meio Ambiente, se há autorização ambiental para estar trabalhando lá, porque houve um desmatamento de uma parte e está havendo ali uma grande movimentação de terra. Eles estão tirando terra e usando no próprio aterro que tem o licenciamento. Então, se a senhora sabe ou não, se há licenciamento, se a prefeitura tem conhecimento daquelas obras que a Quitaúna está desenvolvendo naquele local. É um aterro ao lado do aterro sanitário. É próximo, do lado. É a Quitaúna que está executando. É a própria Quitaúna. Ele informou que ali é uma reserva que estão preparando, porque já em poucos anos aí o aterro atual vai estar totalmente ali impossibilitado de receber mais resíduos. Então, o que eu queria saber da vossa senhoria essa questão. Do mais, eu utilizo muito pouco a nível de reivindicações, a nível de prefeitura, porque o prefeito executa e nós fiscalizamos. A minha função como vereador é legislar e fiscalizar, e o senhor executa, mas às vezes que nós solicitamos alguns requerimentos, lá tivemos pronto atendimento. Quero agradecer o trabalho da senhora naquela secretaria, sei que é um trabalho árduo, muito difícil, e quero estar com a equipe de técnicos aí, competentes, e a gente espera que seja, que nós daqui em 2016, 2017, nós não passamos aí por uma situação de emergência sem local para colocar nosso lixo, como acontece em muitas cidades aí da Grande São Paulo. Obrigado, secretária. Com a palavra, o senhor Arinaldo. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente Eduardo Barreto, cumprimentar a secretária Maria Helena, nosso amigo Naldo Santos, nosso cumprimento, no qual eu cumprimento todos os funcionários e funcionárias da Secretaria de Serviço Público. Bom, Maria, parabenizar pela apresentação, né? Deu para a gente ter noção de como vai se dar os trabalhos da Secretaria, e aí o vereador Samuel já solicitou mais algumas informações que eu creio que você vai colocar para a gente. No que diz o atendimento funerário, né? Nós sabemos que Guarulhos melhorou muito nesse aspecto. Mas tem uma coisa que está em dúvida comigo, e eu gostaria de obter essa informação mais precisa, que seria como funciona o serviço de remoção de munícipe em óbito em outras cidades. É gratuito? Se não é, qual é o valor que se cobra para isso? E aí eu dou um exemplo, por exemplo, o munícipe que entra em óbito na cidade de Mogi das Cruzes. Como é feito esse translado? Se a gente precisa buscar esse munícipe, se é cobrado, de que maneira é cobrado, ou se ainda tem o serviço gratuito. Se eu não me engano, salvo engano, existia o serviço gratuito, até, se eu não me engano, até 500 quilômetros da nossa cidade, nós podíamos buscar o nosso munícipe. E parece que não está havendo mais esse serviço. E eu gostaria de obter essa informação. Obrigado. Não havendo mais questionamentos a serem feitos, passemos a parte das respostas e últimas considerações da nossa nobre secretária de Serviços Públicos.
Então, vou tentar aqui responder. O Novinho Brasil colocou sobre... Peço para que seja mantido o silêncio nesse recinto, para que seja garantido a palavra à nossa nobre secretária. Então, tanto o Novinho Brasil, quanto o Guti, quanto o Geraldo Celestino, ele colocou sobre essa questão do aterro, né? E é uma grande preocupação nossa, e não é só, a preocupação não é só da construção do novo aterro, porque o que está na lei, na 12.305, né, que a partir de 2014, a gente pode levar para o aterro somente o rejeito, né? Então, assim, e o que nós estamos fazendo, não sei, porque assim, a gente fez toda a discussão do plano diretor de resíduos, né? Guarulhos foi a primeira cidade a entregar esse plano, e esse plano, ele mostra bem o planejamento que nós temos nessa área, porque não adianta só, nós temos de construir outro aterro. Tem razão, o aterro está com a vida mesmo, aí é 2018, tá certo? E nós temos a preocupação. Agora, a preocupação grande é que nós temos de fazer várias ações, né? Isso está previsto no plano diretor, que nós temos de dar o destino correto para cada tipo de resíduo, para ele não ir para o aterro. O que nós podemos levar para o aterro, a partir de 2014, esse é um grande desafio do país inteiro, e não é só Guarulhos. Eu vou muitas vezes nos congressos, encontro com outra cidade, né? E até mesmo encontro com o Ministério Público em outras cidades, a gente vê o tanto que nossa cidade aqui ainda está na frente nas coisas. Nós temos um plano diretor, nós sabemos que direção que nós queremos ter, e nós precisamos de trilhar esse caminho para a gente poder ter uma cidade que trata os seus resíduos de uma forma sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, assim, está na nossa programação, sim, para os vereadores, estou respondendo aqui o Novinho Brasil, o Guti e o Celestino, nós estamos, sim, com a programação, e está isso previsto no plano diretor, que nós temos de procurar área para o novo aterro. Esse é um assunto, nós estamos já com uma comissão formada entre a Secretaria dos Serviços Públicos, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e a Secretaria do Meio Ambiente. Agora, o que nós temos de fazer, a tarefa nossa é árdua, é porque nós temos de dar destino a cada tipo de resíduo para ele não entrar no aterro. Então, essa é a grande meta nossa que nós temos de fazer, né? Os resíduos são complexos, cada vez é maior geração e maior complexidade. Então, nós estamos, sim, procurando uma nova área, mas nós estamos com um monte de outras ações para poder dar o destino correto, esse resíduo, em vez de ser aterrado, ele entrar na cadeia produtiva e ser parte integrante da produção de um novo produto, né? Então, esse que é a grande questão que nós temos de estar aí muito preocupado, né? Continuando aqui no Novinho Brasil, ele fala também dos PEVs, né? E eu fico contente, viu, gente? Vários vereadores falaram aqui dos PEVs e falaram defendendo os PEVs. E nós temos de defender porque já tem estudo, e não só no Brasil, mas em vários países, que essa é a melhor maneira da gente fazer a seleção dos resíduos e da gente fazer uma política sustentável nesse sentido, né? E aí, nos pimentas, a gente tem um PEV e nós estamos inaugurando outro até o final deste ano, que é lá na Rua Itália. O segundo aí para o Novinho Brasil, nós vamos estar juntos na inauguração do segundo PEV dos pimentas. E eu, vereador,
Claro que eu gostaria de estar com os 30, que nós temos pelo plano diretor, de construir 30 novos PEVs. Nós temos 16 e temos de construir mais 30. E eu gostaria de estar com esses PEVs construídos. Ainda não está construído porque nós temos de ter a área, né? E Cumbica aí, respondendo o vereador de Cumbica, ajuda a gente a procurar, Toninho da farmácia, ajuda a gente a procurar uma área em Cumbica para a gente fazer um PEV. Tá certo? Então, os PEVs, realmente, nós temos aí, no plano diretor, nós temos de construir 30 novos PEVs, né? Nós temos para o ano que vem, eu já era para ter iniciado aí, é um recurso da Caixa, socioambiental da Caixa, um recurso que a Caixa assinou no dia daquele selo ambiental, e a gente está para receber esse recurso. A Caixa ainda não deu a ordem de serviço para nós ainda. Nós vamos fazer com esse recurso da Caixa mais um PEV lá na rua Adália, no Iporanga, ali na Vila Rio de Janeiro. Outro PEV lá no Ponte Alta, na região do Ponte Alta, na rua Zeferino Alves de Oliveira, esquina com Natan Nascimento Júnior. Já tem projeto pronto, o recurso está garantido, então, chegando o recurso, nós estamos construindo isso. E parte desse recurso, como não está vindo, né, não chegou ainda, parte desse recurso para dar contrapartida está até no orçamento que eu apresentei aqui, aquela parte dos investimentos, né? E também tem outros PEVs que nós já temos projeto pronto, que a gente está tentando o recurso no Ministério do Meio Ambiente. Nós conseguimos até o recurso, nós não conseguimos assinar, porque ainda tinha uma dificuldade da prefeitura com algumas documentação, então nós estamos acertando isso para conseguir assinar esse recurso, ou com o Ministério do Meio Ambiente, ou mesmo com o BNDES, mas tem linha de financiamento e nós estamos tentando. Sabemos que os recursos da Prefeitura, né, a demanda é grande, a demanda por saúde, por educação, então nós, da parte de resíduos, a gente tem procurado a fazer, a ter recurso externo para a gente conseguir alavancar esses investimentos. Então, com isso, eu também respondi o professor Jesus, que pergunta para nós sobre o planejamento da construção dos PEVs, né? O Guti, ele coloca para nós aqui várias questões. Uma questão é o aterro, que já expliquei que nós temos de fazer, Guti, aí, né? A questão também da gente ter, da balança do aterro, né? O aterro é um aterro particular, o terreno é da Quitaúna. Agora, a aferição, o acompanhamento da balança é nossa, é de responsabilidade nossa, né? E nós temos seriedade para tratar esse assunto. Tem funcionário nosso lá, 24 horas por dia, tem revezamento, trabalha 12 por 36, né? Tem o pessoal, está treinado para fazer o trabalho lá. Agora, né, tivemos dificuldade lá atrás, acertamos isso, né? Temos, sim, aferimento dessa balança pelo Inmetro, né? Tivemos, ano passado, nós tivemos lacre, entendeu? Porque, de vez em quando, tem problema. Inclusive, a gente reveu medição, a gente viu o que estava sendo feito. Então, é o seguinte, a nossa equipe tem se dedicado e se prestado para a gente ter um controle desse contrato. Esse contrato é um contrato antigo, que estava há vários tempos na cidade, e nós temos feito um trabalho dentro da secretaria para ter a precisão dessa medição. É uma medição que eu e o Jonas, que está ali, assinamos, junto com a Marta,
tá certo? E nós temos preocupação e responsabilidade por isso, tá certo? Estamos atentos, né? A nossa produção de resíduo na cidade só tem aumentado, né? E nós, já respondendo o Guti também aqui, ó, ele coloca para nós também sobre essa questão das empresas, né, das grandes empresas, pela lei, pela política nacional, a gente tem um pequeno gerador que a prefeitura tem de dar conta e o grande gerador, ele tem de fazer o seu plano de gerenciamento de resíduo e ele tem de assumir isso. Essa é uma coisa nova, nós temos de nos adaptar, nós fizemos o plano e nós temos, inclusive, de trazer legislação para a gente, pelo plano, o pequeno gerador até 20 litros, né? E o grande gerador é a partir de 20 litros. Nós temos de ajustar nossa legislação para essas questões, né? Inclusive para o grande gerador, né? Então, nós temos, inclusive, que o grande gerador tem de pagar para fazer a sua coleta, né? Nós ainda estamos ajustando isso, tá certo? A questão da coleta seletiva, eu também, é outra coisa que eu fico contente aqui de você estar, todo mundo, que nós temos de intensificar isso dentro da cidade, né? Para a gente fazer a coleta seletiva não é uma questão que a gente só resolve com o poder público, nós temos de educar a população, mas nós temos de ter coleta diferenciada, porque ela não é feita junto com a coleta indiferenciada. Nós temos de ter galpão para poder separar e triar isso, como nós já temos um. Mas o nosso planejamento, nós temos de construir mais 5 e um totalmente automatizado. E inserir os catadores em cooperativas. Agora, com os ferros velhos, que me perguntou aqui, quem que me perguntou sobre os ferros velhos foi o vereador, o Novinho Brasil, né? O Novinho Brasil me coloca sobre o ferro velho, falando da reclamação deles. Nós temos de inserir eles, sim, nós chamamos eles para dialogar sobre essa questão, temos de aprofundar o diálogo com os ferros velhos. Agora, não é os ferros velhos virar cooperativa, né? Porque o que nós temos de trazer é o catador, organizar o catador em cooperativa, né? Agora, nós temos sim de trabalhar, os ferros velhos são instituições antigas, é um comércio antigo que tem, nós temos de incorporar. Agora, nós temos também de regulamentar eles de uma forma que eles vão ser benéficos para a cidade e não causar, porque tem muito ferro velho que está na divisa de casa, qualquer coisa é incêndio. Então, eles têm de se regularizar na prefeitura, com as normas de vigilância sanitária e participar no processo com a gente, mas de uma forma regular. E não de uma forma que ponha em risco a população. Então, nós queremos, sim, ter parceria com eles, mas de uma forma regular e não em cooperativa. Ou pode ser até que, se eles quiserem formar cooperativa, nós não somos contra. Mas a cooperativa que a gente está querendo investir é do catador e de trazer o catador para o processo, entendeu? Agora, no Vinho Brasil, quando você coloca dos caçambeiros, que tem uma reclamação que a gente não tem bota fora, né? Primeiro, assim, pela lei, agora, assim, o bota fora era aquele lugar, né, que você vem e coloca tudo lá, é entulho, é resto de animal, é bota fora. Isso a lei não permite mais. A CETESB, nenhum órgão ambiental vai regulamentar um bota fora. Esse nome nós vamos tirar ele do nosso vocabulário, né? O que nós precisamos é de ter a segregação de cada tipo de resíduo e levar ele de uma forma correta. Então, que a madeira vai para
o lugar de processar madeira, e o que é terra de que é entulho, ele tende para um aterro de inerte. Então, é um aterro de inerte. E nós aqui em Guarulhos, nós não temos um aterro, nós temos o dry post, né? Mas nós temos, inclusive, está no nosso plano, a gente ter um chamamento público para a gente ter um aterro de inerte no município, né? Agora, o que nós estamos fazendo nesse trabalho dos resíduos da construção civil é, inclusive, processar, né, o que pode processar e transformar o entulho em pedra, em pedrisco, é o que nós estamos fazendo com a processadora da Proguaru, e com isso nós estamos incentivando também as processadoras privadas, e nós já temos 3 delas no município, né? Agora, nós temos de ter um aterro de inerte. Agora, os caçambeiros, eles têm de ter, eles não podem fazer isso e julgar isso em qualquer lugar. Esse é o grande, né, e nós temos de estar fiscalizando isso, tá certo? Agora, que temos de ter um aterro de inerte no município, nós temos de ter, tá certo? Isso está previsto, mas nós temos de ter área, né? Nós achamos que nós podemos ter isso com a iniciativa privada, não precisa de ter uma área da prefeitura, né? Então, nós estamos trabalhando para ter um chamamento público nesse sentido. Continuando aqui o Guti, que eu não acabei de responder o Guti todo aqui, né? A questão das descargas irregulares, Guti, sim, nós temos de fazer uma campanha educativa, tá certo? E para isso, a gente está trabalhando, né? A primeira coisa da gente trabalhar na questão educativa são com as escolas, né? Nós temos um programa que chama Nossa Escola Recicla, que nós estamos trabalhando com 126 escolas, e nós temos de ampliar isso para as escolas estaduais, para as escolas particulares, tá certo? E fazer isso com as crianças e com os adultos, né, que ainda vão viver aí, sei lá, 20, 30 anos jogando lixo na rua. Então, nós estamos trabalhando com essa parte da sensibilização e da educação. Agora, isso é um desafio, gente. Inclusive, assim, é um chamamento que eu faço aqui a cada um de vereador de vocês, a cada assessoria, para nos ajudar. Essa é uma luta, e uma luta, assim, desigual, que são poucos para limpar e muitos para sujar. Então, nós precisamos dessa atitude de todo mundo na cidade, né? Do poder público, do legislativo, da sociedade, dos empresários. Não é um assunto que nós podemos falar, vamos dormir que está tranquilo. Nós precisamos, sim, de cada um ajudar nessa parada aí, né? E a questão das usinas de reciclagem, Guto, quando você coloca isso aí, a gente tem o centro de triagem que separa, né? E a ideia que nós estamos trabalhando no plano diretor aqui é de incentivar os negócios de reciclagem no município, os econegócios, né? Mas nós estamos trabalhando na perspectiva de separar os vários tipos de resíduos, mas não estão trabalhando com a coisa de incineração, não estão trabalhando com esse sentido. Nós queremos, sim, aproveitar os resíduos, mas colocar ele de novo no ciclo produtivo, né? E claro que nós estamos trabalhando, para final de plano, um tipo de biodigestor que nós vamos transformar aquele resíduo que a gente não conseguiu separar e transformar ele em energia e calor, tá certo? Eu já estou com o meu tempo esgotado aqui. Vou passar aqui para o vereador Toninho da Farmácia. Eu já falei sobre os PEVs, a possibilidade da Secretaria implantar mais uma cooperativa, subsidiar as cooperativas. O que nós estamos trabalhando, vereador, é para a gente... cooperativa que nós temos lá com 80 catadores, nós queremos fazer um contrato com eles, como manda a Lei 2.305, e remunerá-los para
o serviço prestado. É isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos já com esse contrato, a gente já queria ter assinado esse contrato com eles, a gente pode assinar, a gente pode contratar eles sem licitação, pela lei. É um artigo que modifica a 8666, tá certo? O Samuel Vasconcelos, né? Samuel, você pergunta sobre a despesa, outras despesas, né? Os 99 milhões, a maior parte ali é o contrato da coleta, entendeu? É o grande contrato que nós temos, é o da coleta, tá certo? Que é a coleta de lixo. E o outro grande, eu falei na minha exposição, e a outra despesa nossa, a segunda maior é de pessoal, né? Do PPA, 2015, 2016, 2017, ele não tem nada muito diferente disso, tá certo? Agora, os números dele, inclusive, eu gostaria que os números fossem maiores, entendeu? Mas não é a nossa realidade. A gente tem trabalhando com a nossa realidade, né? Tá, 147 em 2014, 142 em 2015, 183 em 2016 e 2017, 178. Este é o número que a gente tem do PPA. E você pergunta também como as regionais estão organizadas. Não, o PPA nosso, sim, a previsão dele é continuar esses objetivos que eu falei no início, que é de implantação do plano diretor, que é de continuar a continuidade dos serviços cemiteriais, então não tem grandes, tá certo? Não, a ampliação das regionais é o seguinte, nós não temos previsão. A previsão que nós temos das regionais é de poder instalar a do Cambuçu, que nós não instalamos. E nós queremos aprimorar as regionais. O espaço físico, a prestação de serviço, mas nós não vamos criar mais regionais. É isso que está previsto até 2017. A única que está previsto que nós não instalamos, não conseguimos implantar, é Cambuçu. Já está no papel, mas não está operando. Então, é essa a previsão. Tudo bem? O Geraldo Celestino, eu falei sobre a ferição da balança, a questão do lixo hospitalar. Cadê o Geraldo? É o seguinte, tem uma lei para isso, tem um decreto, nós estamos obedecendo esse decreto e essa lei para fazer a coleta dos resíduos de saúde. Os particulares a gente faz, quem que quer fazer esse serviço com a gente, que tem hospital que contrata outra pessoa. A gente faz esse serviço é feito pela Quitaúna, né? O pessoal vai no Fácil, faz todo o procedimento do Fácil, vai para a Secretaria da Saúde, mandam para nós e nós colocamos no nosso roteiro. Agora, o que acontece? O preço que está lá, que está para nós receber das pessoas, ele não cobre as nossas despesas, tá certo? A gente subsidia esse recurso. Então, inclusive, eu fiz um levantamento agora recente, estou discutindo isso dentro do governo, porque eu acho que esse serviço, ele tem de empatar os preços, né? Agora, não é também um assunto que eu vou lá e vou parar de fazer a coleta, não, eu vou ter mais problema ambiental e mais problema maior do que isso. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para a gente ter um custo, um valor que a gente cobra das pessoas que cobre esse custo. Esse é um resíduo caro, né? Ele é incinerado, é um custo alto, e nós estamos trabalhando junto com a Secretaria da Saúde para a gente conseguir acertar, mas nós já estamos olhando isso.
né? E hoje a gente subsidia... Não gratuito. A gente pesa, eles soltam o boleto e eles pagam. Tem um pagamento. Só que hoje o preço que eles pagam não me cobra o que eu gasto com esse serviço. Entendeu? Eles pagam, tem lá o boleto direitinho. Agora, o preço que eles estão pagando é menos do que a gente gasta. E é menos do que é cobrado aí fora e tudo mais. Então, nós precisamos de trabalhar nesse sentido, né? Para poder a gente empatar. Não precisa de ter lucro, mas nós temos de empatar, né? Então, nós temos de trabalhar nesse sentido. Aqui é o seguinte, a questão do serviço gratuito, o Arinaldo, né, que falou sobre o serviço gratuito do serviço funerário, né? O corpo que vem de fora, o pessoal está me ajudando aqui, quando é de outra cidade e é munícipe daqui, faleceu em outra cidade. A gente faz isso e a gente cobra por quilômetro rodado. Tá certo? A pessoa que não pode pagar, aquela pessoa que não pode pagar, nós vamos fazer gratuito. Agora, nós estamos diminuindo também essa nossa gratuidade, porque não é correto quem pode pagar não pagar, né? Agora, quem que pode pagar, ele é cobrado por quilômetro quadrado, por quilômetro rodado, né? O valor aqui é 0,92 o FIR por quilômetro rodado. 0,9248 UFG, o FIR não, o UFG por quilômetro rodado. Atualmente, nós estamos tendo dificuldade nas nossas viaturas, então nós não estamos indo para distância tão grande, não é isso, Rose? Só a 100 quilômetros de distância. Agora, a pessoa chega lá e declara para nós que ela não tem condição de assumir o funeral, a pessoa vai ser enterrada. A pessoa, ela assina que ela não tem condição, ela tem 5 dias depois disso para mostrar a documentação que ela não tem condição, e nós fazemos o serviço todo gratuito. Tá certo? Então, ninguém lá sai sem ser... né? Agora, a pessoa vai ter que assinar que ela não tem condição. E se ela não tiver condição mesmo, ela vai ter o seu enterro todo gratuito. Eu não sei, eu já passei o meu tempo aqui, mas eu acho que eu fiquei sem uma pergunta, sem responder. Acho que eu fiquei sem responder aqui dos cemitérios públicos, né? A questão do crematório, eu não falei sobre isso, né? Então, respondendo aí ao vereador Guti, né, que perguntou pela questão do crematório, né, nós estamos trabalhando com o sistema de gaveta para a gente melhorar a nossa oferta, porque os nossos cemitérios, o do Bom Sucesso já está praticamente esgotado. E o do Vila Rio também tem seus dias contados. Então, o que nós estamos trabalhando? Para fazer os enterros e trabalhar com o sistema de gaveta vertical, né, para baixo, sendo enterrado e tendo todo aquele, conservando um cemitério parque, tipo parque. Então, com isso, nós vamos aumentar a nossa oferta. Mas nós temos, sim, uma demanda de cemitério na região dos Pimentas. Isso está colocado. A nossa ideia é trabalhar na questão da regulamentação desse serviço e na possibilidade de trabalhar, de acordo com o que for definido nessa regulamentação, da gente trabalhar com isso, fazendo chamamento público e tendo os cemitérios, inclusive, com a iniciativa privada, mas de uma forma regulamentada.
E o crematório, a gente tem um crematório aqui que é particular. E no nosso entendimento, seria interessante ter um crematório público, sim, mas isso não está previsto agora para nós, porque nós não temos recurso, entendeu? Então, a gente tem que ser sincero aqui, não vamos falar uma coisa que não vai acontecer. Nós não temos possibilidade, coisa para isso, né? Então, agora a gente trabalhar nesse sistema das gavetas, ofertar. E a procura é muito baixa, entendeu? Mesmo o particular aqui, até mesmo pela nossa questão da cultura. Então, a gente tem de investir na questão de locais para poder ser enterrado mesmo. Tudo bem? Eu espero que eu respondi aqui as perguntas, mas se tiver outra questão, a gente está aberto lá na secretaria, tem aqui o Naldo, que pode fazer interlocução com vocês, e se precisar de qualquer coisa, pode me ligar, pode falar lá com a minha assistente, tá certo? E a gente está à disposição para esclarecer e também para alguma dificuldade que vocês tiverem. Eu queria estar agradecendo essa oportunidade, agradecendo a cada um de vocês, né? E agradecendo que eu acho que vocês já estão vendo que os PEVs são importantes, eu acho que isso é legal. E eu proponho aí queria colocar para vocês que aquele plano diretor que a gente fez, a gente discutiu, a gente está colocando ele novamente numa consulta pública, que começa amanhã, dia 19, e vai até dia 18 de dezembro, e nós vamos fazer uma audiência no dia 29, a gente publicou isso no diário do dia 13, e nós estamos transformando esse nosso plano no PGIS, que é o plano da exigência da Lei 2.305. Então, com isso, nós vamos compor o plano de saneamento da cidade. E nós estamos fazendo essa consulta pública para a gente fazer da mesma forma que o SAI fez para água e esgoto, o mesmo procedimento. Nós estamos unificando esse procedimento. Então, só mais uma informação para vocês, que a gente está fazendo essa consulta pública, né? E a audiência vai ser no dia 29, às 9 horas, lá no Paço Municipal. Eu acho que é muito importante os vereadores ter conhecimento do plano, ter conhecimento da lei, que isso nos ajuda à implantação dessa política no município, né? Porque não é uma política que a gente implanta só o poder público, nós temos de ter toda a atuação da sociedade, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu queria estar, então, agradecendo, finalizando aqui e me colocando à disposição. Muito obrigada. Agradecemos a nossa nobre secretária de Serviços Públicos, senhora Maria Helena Ribeiro, assim como agradecemos também ao nosso nobre secretário adjunto, senhor Naldo Santos, estendeu os cumprimentos a todos da sua secretaria. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado.